Bom dia! Hoje viemos apresentar o nosso seminário de Geografia. O nosso tema é o narcotráfico e os fluxos transfronteiriços. Os integrantes do grupo são eu, Bruna, Evelyn Manoeli, Larissa Lemos, Maria Clara Ramos e a Maiara. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o narcotráfico. O narcotráfico ele é caracterizado pela venda ilegal de substâncias consideradas ilícitas, que hoje conhecemos como as drogas. Na América Latina, é uma atividade que gera muita violência e corrupção, além de ser um negócio altamente lucrativo. Um dos mais importantes problemas da segurança internacional hoje em dia é a questão da produção de drogas, a distribuição e o consumo delas. E isso nós vamos entender um pouquinho mais ao decorrer do seminário. Como surgiu o narcotráfico? O narcotráfico na América Latina teve início em meados do século XX, com várias razões que contribuíram para o seu surgimento e o crescimento deles na região. Sendo eles a produção de cocaína, que é cultivada principalmente na região dos Andes, na América do Sul, os conflitos políticos e a instabilidade, que foi uma situação que facilitou o crescimento do narcotráfico, pois os traficantes encontraram proteção e apoio em determinadas áreas. A geografia é favorável, porque proporciona rotas de contrabando para o transporte de drogas, além da presença de grandes rios e litorais extensos, que também facilita a movimentação das drogas. A pobreza e a desigualdade socioeconômica, pois o narcotráfico muitas das vezes oferece uma fonte de renda significativa para as comunidades mais pobres e marginalizadas, que podem ser atraídas para a atividade criminosa como forma de sobrevivência. O narcotráfico é dividido em três áreas: as que são produtoras, as que são território de passagem e as de abundante consumo. Alguns dos países mais afetados pelo tráfico de drogas são o México, a Colômbia e os Estados Unidos. O México. O México ele é um importante ponto de trânsito de drogas entre os países produtores da América do Sul e os Estados Unidos, que é um dos maiores mercados consumidores. Alguns cartéis mexicanos são conhecidos pela sua influência no tráfico das drogas. Colômbia. A Colômbia, historicamente, tem sido um dos maiores produtores mundiais de cocaína. Os cartéis colombianos tiveram um papel importante no tráfico de drogas também. Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um dos maiores mercados consumidores de drogas do mundo. O país também é afetado pelo tráfico interno de drogas, especialmente em áreas fronteiriças e em cidades com alto índice de criminalidade. Bom, e o que é um cartel de drogas? Um cartel de drogas é uma organização criminosa que são comandados por traficantes e é ela que vai administrar a produção de drogas, principalmente da cocaína, a distribuição dela, por exemplo, o México, que realmente faz uma grande distribuição para os Estados Unidos, então é dentro do cartel que eles vão comandar, vão proteger aquele local e vão pensar em como eles vão fazer isso. Os cartéis, eles chegaram aproximadamente ali entre a década de 70 e a década de 80, e atualmente são eles que controlam o tráfico tanto na América Latina e nos Estados Unidos. Bom, e como eu já falei, né, o que é um cartel, que é uma organização criminosa que produz e exporta cocaína, agora a gente vai entender como que funciona lá dentro. Bom, em primeiro a gente tem os Falcons, que é o grupo que tem o cargo mais baixo dentro do cartel, porque eles que supervisionam na rua, eles são considerados olhos e ouvidos das ruas, porque eles que ficam supervisionando o que a polícia está fazendo, o que a polícia está planejando, os grupos rivais, né, os outros cartéis mesmo, é eles que ficam pegando as informações e trazendo para dentro do cartel, para eles pensarem e administrarem de uma maneira diferente para justamente trazer benefícios para eles. Existem outros grupos, outras posições operacionais que trabalham dentro do cartel de drogas, porém eu trouxe as principais que formam realmente o cartel. E esses outros grupos operacionais, que são os fornecedores de medicamentos, produtores e tudo mais. E como esses cartéis mexicanos se originaram e como os cartéis surgiram, né? Os cartéis mexicanos, eles nasceram por conta do ex-agente de polícia Miguel Félix, conhecido como o Poderoso Chefão, que fundou o primeiro cartel, que foi o cartel de Guadalajara, lá em 1980, juntamente com Juan Garcia. E assim, Félix ele já tinha constituído uma infraestrutura muito boa para conseguir servir os traficantes que eram sediados na Colômbia. E como naquela época não existia cartéis dentro do México, Félix então ele começou a expandir todo o seu comércio dentro do cartel. Porém, em 85, um de seus cofundador, Rafael Caro Quintero, foi capturado. Então, o que o poderoso chefão decidiu fazer? Então, ele decidiu dividir o comércio que ele controlava, porque seria mais difícil quando a polícia, os militares, né,
pegarem algum de seus comparsas, não acabar derrubando e afetando tanto, diferente do golpe que ele recebeu em 85, quando Rafael Caro Quintero foi preso. Então foi por esses motivos que Miguel começou a reunir, né, todos os maiores traficantes e principais traficantes do México em um específico local, e eles tiveram uma conversa para realmente expandir e planejar onde seria depositado todos os seus cartéis e todos os pontos de droga dentro do México mesmo. E foi assim que surgiu o Cartel do Golfo. Os Beltrán Leiva eram 4 irmãos, Arturo, Alfredo, Héctor e Carlos, que iniciaram sua carreira criminal no noroeste do México, como comandantes do cartel de Sinaloa, liderado por El Chapo, ou seja, trabalhavam como pistoleiros de El Chapo. Suas atividades se concentravam no transporte de cocaína da América Central e América do Sul para os Estados Unidos e Europa. O cartel dos irmãos ampliou seu poder com a ajuda de Edgar Valdez Villarreal, conhecido como La Barbie, devido à sua pele branca e olhos azuis, e que foi nomeado líder de seus matadores. Mas a estrutura da organização mudou com a morte de Arturo, que tombou numa operação conduzida pela Marinha Mexicana, e a captura de Carlos, o irmão mais jovem, 2 semanas depois. La Barbie foi acusado de traição, e as hostilidades entre os dois só terminaram quando Valdez foi capturado em agosto de 2010. Embora as atividades do cartel tenham diminuído após a queda de 3 dos irmãos Beltrán, as autoridades norte-americanas indicavam que tinham detectado ações do grupo. A Procuradoria-Geral mexicana informou que as organizações tinham diversificado suas atividades criminais com a produção de drogas sintéticas e a lavagem de dinheiro. Com a captura do último dos irmãos Beltrán Leiva, um dos principais líderes do narcotráfico do México, e as autoridades dão essa dinastia por encerrada. O Cartel do Golfo é um sindicato criminoso e organização de tráfico de drogas fundado no México por Juan Nepomuceno Guerra, e talvez um dos mais antigos grupos de crime organizado do país. A sua rede é internacional e acredita-se que tenha negócios com grupos criminosos na Europa, África Ocidental, Ásia, América Central, América do Sul e Estados Unidos. Além do tráfico de drogas, o Cartel do Golfo opera por meio de proteção, assassinatos, extorsões, sequestros e outras atividades criminosas. Os membros do Cartel do Golfo são conhecidos por intimidar a população e por serem particularmente violentos. Embora seu fundador tenha contrabandeado bebidas alcoólicas em grandes quantidades para os Estados Unidos durante a Lei Seca e heroína por mais de 40 anos, somente na década de 1980 o cartel passou a traficar cocaína, metanfetamina e maconha sob o comando de Juan Nepomuceno Guerra. O cartel do Los Zetas é considerado um dos cartéis mais violentos do país e é apontado como responsável por massacres no México e na América Central. Os Zetas surgiram no final da década de 90, quando integrantes do grupo de elite do exército mexicano desertaram para formar a guarda pessoal do então líder do Cartel do Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, detido em 2003 e extraditado para os Estados Unidos. E algo que eu esqueci de mencionar, mas é que o Cartel do Golfo e os Los Zetas tinham uma relação. Em 2010, após anos de expansão, os Zetas romperam com o Cartel do Golfo, o que deflagrou uma sangrenta disputa no nordeste do país. Além do tráfico de drogas, os Zetas estão envolvidos em extorsão, roubo de combustível e tráfico e sequestro de imigrantes. O grupo é apontado como autor do massacre de 72 imigrantes na América Central e América do Sul, em um rancho em Tamaulipas, em agosto de 2010. E os Zetas também são acusados da morte de 52 pessoas em um cassino no norte do México, que foi incendiado em agosto de 2011 por homens armados. O Cartel de Juárez foi fundado por Vicente Carrillo Fuente e Rafael Aguilar Guajardo. O quartel é uma das várias organizações do tráfico de drogas que têm sido conhecidas por decapitar seus rivais, mutilar seus corpos e despejá-los em lugares públicos para instalar o medo não só na população em geral, mas também nas autoridades locais e seus rivais. O Cartel de Juárez possui um braço armado conhecido como La Niña, uma gangue da rua Juárez que geralmente realiza as execuções. O Cartel de Juárez foi um protagonista dominante no centro do país, controlando uma grande porcentagem do tráfico de cocaína do México para os Estados Unidos. A morte de Armando Carrillo Fuentes em 1997, Armando Carrillo Fuentes tomou o controle do Cartel de Juárez após o assassinato do chefe, Rafael Aguilar Guajardo. No entanto, após a morte de Carrillo Fuentes, foi o início aí do declínio do Cartel de Juárez, já que Carrillo contava com vínculos com o oficial de intercepção de drogas do alto escalão do México.
Em setembro de 2011, a Polícia Federal do México informou que o cartel é atualmente conhecido como Nuevo Cartel de Juárez. O cartel de Tijuana é um cartel de drogas fundado pela família Arellano Félix. O cartel já foi descrito como um dos maiores e mais violentos grupos criminosos do México. No entanto, desde 2006, com a queda dos irmãos Arellano Félix, o cartel de Tijuana foi reduzido e em 2016 a organização passou a ser conhecida como Cartel Tijuana Nueva Generación e passou a se aliar com o cartel de Nova Geração de Jalisco, junto com a organização Beltrán Leiva, para criar uma aliança anti-Sinaloa. Atualmente, Eneudina, uma das irmãs de Arellano Félix, foi conhecida como uma das primeiras e poucas mulheres a comandar o grupo criminoso tão bem coordenado. Considerada como o cérebro financeiro do quartel de Tijuana, ela agora comanda ao lado de sua irmã, Alicia Arellano Félix. O cartel da Jalisco Nova Geração é dedicado principalmente ao tráfico de drogas químicas, as quais importa de outros países, como China, Argentina ou Chile. A mercadoria entra no México disfarçada de medicamentos, e a partir daí tem sua composição alterada, com a adição de outros compostos químicos. É embalada e vendida no país e nos Estados Unidos. Essa velocidade e versatilidade também tornam mais difícil para as autoridades localizarem seus centros de operação, reduzindo as perdas por apreensões. Outro elemento crucial é o tamanho do grupo. Sendo relativamente pequeno, o cartel toma decisões importantes, rapidamente, e a maioria de seus lucros é lavada fora do México. E isso só é possível pelo perfil de seus integrantes. Além de atiradores, recruta jovens especialistas em finanças ou estratégia empresarial. Trata-se de um cartel diferente de seus rivais, os narcotraficantes da velha guarda. O cartel é uma organização do século XXI, dizem os especialistas. Nemesei Oseguera é considerado o símbolo da nova geração do cartel Jalisco. O cartel de Guadalajara foi um cartel de drogas mexicano ligado à polícia local, que foi formado em 1980 por Rafael Caro Quintero, que era oficial de polícia, Miguel Ângelo Félix, que era militar das Forças Armadas, e Ernesto Fonseca Carrillo, a fim de enviar cocaína e maconha para os Estados Unidos. Foi um dos primeiros grupos de narcotraficantes mexicanos a trabalhar com os quartéis colombianos e prosperou com o comércio da cocaína. O cartel também foi beneficiado pela CIA, como resultado das conexões da agência com o senhor das drogas, Juan Mata, principal indivíduo envolvido na transação de drogas entre os cartéis da Colômbia e do México, que, de acordo com o relatório investigativo da Alfândega dos Estados Unidos de 1983, foi o chefe da companhia aérea Cético, uma empresa que foi usada para o contrabando de narcóticos para os Estados Unidos. O cartel da Sinaloa é um dos maiores e mais violentos grupos criminosos do México. Fundado na década de 1980, o cartel da Sinaloa é uma das organizações mais poderosas do narcotráfico no México, controlado em grande medida por El Chapo, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. O cartel da Sinaloa é, sem dúvida, o mais poderoso e com mais vínculos da região, seguido de perto pelo cartel Jalisco Nova Geração. As autoridades mexicanas alertam que são as duas organizações criminosas mais importantes do país, de caráter transacional e cujas redes se estendem não só à América Central e do Sul, mas também à Europa e ao interior dos Estados Unidos, destino final da maior parte da droga que vem da América Latina. Atualmente, o cartel de Sinaloa continua sendo o segundo cartel de drogas mais dominante do México. Após a prisão de El Chapo e seu filho, o cartel agora é chefiado pelo líder da velha guarda, Ismael Zambada Garcia, também conhecido como El Mayo, e os outros filhos de Guzmán, no caso, El Chapo. Bom, agora eu vou falar um pouco o nome de cada cartel que tem no México e onde ele fica localizado. Temos o cartel Sinaloa, que ele fica localizado no estado de Sinaloa e Durango. Temos o cartel Los Zetas, que ele fica localizado no estado mexicano de Tamaulipas. Temos o cartel Del Golfo, que é localizado também no estado mexicano de Tamaulipas. Temos o cartel La Familia Michoacana, que é no estado mexicano de Michoacán. Temos o cartel Beltrán Leiva, que é onde o narcotráfico opera no Distrito Federal mexicano. O cartel Caballeros Templários, que é o narcotráfico também opera no Distrito Federal mexicano. E por último temos o cartel Juárez, que é localizado no norte do México. Bom, agora falando das rotas do narcotráfico. Elas são organizadas principalmente em torno de eixos centro-americanos e caribenhos, já que buscam mais os mercados americanos através da Califórnia, Texas e Flórida. Mas, depois da repressão, ou seja, do controle político
para essas rotas, para esses lugares, parte dela se deslocou aqui para o território brasileiro pelas fronteiras colombianas, peruanas e bolivianas com a Amazônia e o Centro-Oeste. Aí, com as mudanças nesse sistema financeiro internacional, o narcotráfico cresceu ainda mais e se beneficiou muito com essa economia que já estava trágica. E aí, países como Panamá, Bahamas, Uruguai e Ilhas Virgens, que são ultraliberais, se tornaram muito foco para tornar o dinheiro obtido com o narcotráfico algo legalmente aceito. E o México, que é o foco do nosso seminário, é um destaque na América Latina em questão do narcotráfico e serve como porta de entrada para drogas que vêm da Colômbia para os Estados Unidos. As drogas sintéticas, por exemplo, que matam dezenas de milhares de americanos no ano, são produzidas no México. Os cartéis eles usam laboratórios clandestinos e ingredientes que vêm grande parte da China. E aí, o presidente dos Estados Unidos e do México tentavam combater essa troca de drogas, né, que vem grande parte do México para os Estados Unidos, porque os cartéis, eles colocam as drogas em diferentes carros, vai muito separado, então é muito fácil passar pela fronteira do México e dos Estados Unidos. Mas o Andrés Manuel López Obrador, que é o presidente mexicano, considera que combater a violência com violência não funciona. Então, em vez disso, ele promove programas sociais e fala que é melhor a gente resolver a violência com empatia. Mas essas rotas que eles realizam causam muito medo também, já que em algumas regiões é comum a gente encontrar corpos decapitados nas ruas, pessoas mortas com sinais de tortura, cadáveres amarrados em passarelas e outras coisas horríveis, além dessas gangues roubarem dinheiro de comerciantes e realizarem sequestros com a população. Como, por exemplo, lá em 2010, quando 72 imigrantes ilegais estavam tentando cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos e foram sequestrados por um cartel do narcotráfico, os Los Zetas. Eles exigiram que as vítimas realizassem alguns trabalhos para eles e quando essas vítimas negaram, eles mataram 70 dessas pessoas, sendo 4 brasileiros. Então é algo que causa muita preocupação porque afeta, querendo ou não, toda a população. Agora que a gente já viu um pouco sobre o narcotráfico e como ele se encaixa no cenário mexicano, a gente trouxe uma questão que caiu na Universidade Estadual do Maranhão para vocês verem. As rotas do narcotráfico organizaram-se essencialmente em torno de eixos centro-americanos e caribenhos, buscando os vastos mercados norte-americano e europeu. Leia os textos a seguir para responder a questão. Nos anos 70, a queda de preços internacionais dos bens agrícolas tropicais estimulou a substituição dos cultivos tradicionais pela implantação de coca e de maconha. O Peru, a Bolívia, a Colômbia e o México tornaram-se grandes produtores de entorpecentes. O narcotráfico é uma importante fonte de renda e de trabalho para parte das populações desses países. Em Medellín e Cali foram criados grandes cartéis de produção e refino de cocaína. Nos anos 80, estabeleceu-se uma aliança entre os narcotraficantes e os guerrilheiros de esquerda do Sendero Luminoso, peruano, e o M-19, colombiano. Mais do que nunca ficava evidente a fraqueza dos governos latino-americanos, o que estimulou os Estados Unidos a enviar assessores militares para o subcontinente. No segundo texto, a gente tem um mapa que eu mostrei que a gente pode ver de onde saem as coisas e para onde vai. Agora, de acordo com os textos, uma das causas da expansão do narcotráfico está relacionada a ou às organizações diversificadas de novas rotas a partir da Argentina. B. Expansão da produção de maconha na América Central. C. Mudanças sofridas pelo sistema financeiro internacional. D. Economias produtivas dos principais países latino-americanos. Ou E. Gerência das Farc na disseminação das drogas nas Américas. Como eu expliquei na minha parte, é a C, é as mudanças sofridas pelo sistema financeiro internacional, o que alavancou ainda mais o narcotráfico e fez com que eles se beneficiarem desses países que eram mais liberais. Esse foi o nosso seminário. Muito obrigada pela atenção e compreensão de todos.